Graças a Deus, é uma honra mais uma vez estar aqui junto com vocês no canal Jailson HMTV para compartilharmos a porção da palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? É uma honra. Sempre é um prazer imenso eu estar aqui com vocês para dar continuidade à nossa pequena palestra aqui no canal Jailson HMTV, tá bom? E você que não é inscrito ainda, se inscreva para nos ajudar. O propósito meu aqui, irmão, não é pegar inscrito nem like, não. Meu propósito aqui é te ajudar, especialmente o povo da mensagem da hora. Te ajudar a abrir teu entendimento para você entender o que Deus realizou no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim. Muito bem, e hoje, irmão, temos um assunto muito importante que é muito comentado pelos pastores da mensagem, especificamente dos pastores que fazem parte do assim chamado abertura da palavra. Abertura da palavra. Eles falam muito sobre isso. Então, que eu não consegui trazer o assunto completo hoje, domingo, no próximo domingo nós vamos dar início. Mas vamos tentar trazer o assunto completo hoje. Muito bem, vamos para as escrituras. Evangelho de João, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 27 ao 29. João, capítulo 10, versículo 27 ao 29, as palavras do próprio Jesus. Vamos ler aqui as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo aqui. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao versículo 29, o próprio Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Voz. Voz aqui está no singular. E eu conheço e elas me seguem. E eu as conheço e elas me seguem. Verso 28. E dou-lhe a vida eterna. Zói. Vida do próprio Deus. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Deixa eu repetir mais uma vez o versículo 28 e o versículo 29 do Evangelho de João com as próprias palavras do Senhor Jesus. Dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Irmão, que Deus nos abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, possam nesse momento ser derramadas nos nossos corações. Irmão, e baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é baseado numa pergunta. O nosso tema hoje, irmão, é baseado numa pergunta. E essa pergunta é muito importante. O arrebatamento. Você entende? Esse é o nosso tema de hoje, baseado em uma pergunta. O arrebatamento. Você entende, irmão? De todo o sistema religioso, de toda a crença, o povo, os maiores pregadores que pregam sobre o arrebatamento são os pastores da mensagem, especificamente os pregadores da chamada abertura da palavra. Porque no meu entendimento, irmão, essa abertura da palavra, porque dentro da mensagem tem vários grupos. Tem um grupo do Aperto Play, tem um grupo da abertura da palavra, tem um grupo da ressurreição isolada, tem vários grupos dentro da mensagem. Esse aqui, também, no meu entendimento, não deixa de ser mais outro sistema, mais outro dogma criado dentro da mensagem. Por que eu digo isso, irmão? Porque em certo momento eles pregavam que aquilo que aconteceu em 1963, foi a vinda. E agora eles estão retrocedendo, dizendo que não foi a vinda. Chega um até dizer, irmão, tem alguns pastores que chegam a dizer assim, ó, aquilo que aconteceu em 63 foi a vinda para o profeta. Agora tem que ter uma vinda para nós. Olha aí, então isso mostra que esse chamado abertura da palavra, apesar de ser uma expressão usada pelo profeta, e a própria Bíblia fala sobre isso, mas se tornou um sistema na mão desses homens. Então esses homens falam muito sobre arrebatamento. Agora, preste atenção, mas será que eles ensinam o arrebatamento da maneira que o profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão William Marlon Branham trouxe? Hein?
Será que eles ensinam da maneira profética? Será que eles ensinam, irmão, o arrebatamento da mesma maneira que o irmão Branham ensinou? Ou eles estão ensinando um arrebatamento baseado em tradições que foi criada 200 anos atrás por uma jovem, passa de 16 anos? Eu sei o nome dela, mas não sei eu pronunciar. Mas muitos irmãos aí que for procurar na internet vai encontrar. Uma jovem teve um sonho de um arrebatamento e um certo pregador pegou aquele sonho dela e fez um sistema. E futuramente ele casou, chegou até a casar com ela depois. Será que é esse tipo de ensinamento que a maioria dos pastores da mensagem está pregando dentro da mensagem? Então, agora, irmão, preste atenção. Vamos mostrar. Preste bem atenção. Eu vou mostrar pelas mensagens a diferença. Que o irmão Branham falou de uma forma e a maioria dos pastores estão falando de outra maneira. Vamos mostrar 3 pontos muito importantes ensinados pelo profeta sobre o assunto. Vamos ensinar. Vamos ver 3 pontos. Mas, preste bem atenção. Mas antes de mostrar esses 3 pontos sobre o arrebatamento, vamos mostrar algumas declarações, irmão. Existem algumas declarações feitas pelo profeta de Deus, o 7º anjo, que ensina que os irmãos que fazem parte da noiva durante as eras, os irmãos que fazem parte da noiva durante as 7 eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, eles já ressuscitaram e já foram arrebatados. Eles, os irmãos das eras que fazem parte da noiva, já ressuscitaram, porque a Bíblia fala de 2 ressurreições, fala da primeira e a segunda. A primeira já aconteceu. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mesmo Senhor do céu desce, o mesmo Senhor descerá do céu com 3 coisas. O irmão Branham diz que quando ele desce, ele executa essas 3 coisas. Quais as 3 coisas? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, os irmãos das eras, que faz parte da noiva de Cristo, eles já ressuscitaram e já foram arrebatados. Irmão Jailson, eu vou provar essas declarações feitas pelo profeta de Deus, o 7º anjo. Porque isso aqui, irmão, não é ensinado. Os pastores da mensagem não ensinam isso. Eles pegam essas coisas e jogam lá para o futuro, porque a maioria dos pastores da mensagem, em geral, não é só do chamado abertura da palavra, mas é do aperto play e não sei de quê. Sabe, esses grupos que tem na mensagem, a maioria deles, 90% deles, são futurista e naturalista, literalista. Tudo para eles se cumpre no literal. Tudo para eles se cumpre no literal. Quando Jesus disse assim, eu sou a porta. Então Jesus era uma porta? Mas 90% dos pastores da mensagem, eles são futuristas, joga tudo pro futuro. Tudo ainda vai acontecer, tudo ainda vai se cumprir. E ainda são naturalistas, literalistas. Tudo para ele é literal. Mas aqui eu vou mostrar isso que eles não mostram, porque eles pegam isso e jogam lá para frente. Os irmãos que fazem parte da noiva de Cristo durante as 7 eras da igreja, 7 eras de Éfeso a Laodiceia, eles já foram ressuscitados e arrebatados. Eles já foram. Eles já estão na 7ª dimensão. Não estão na 6ª, não. Estão na 7ª dimensão. E vou trazer aqui uma declaração feita pelo profeta de Deus, William Marlon Branham, sobre isso. Mas antes disso, vamos para as escrituras. Vamos ver o que aqui a Bíblia fala. Aqui, vamos lá. Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 25 do Evangelho de João. E depois vamos para o versículo 28 do Evangelho de João. Olha o que Jesus diz. Isso aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha. E quando foi que isso se cumpriu? Ou isso ainda vai se cumprir? O que é que vocês entendem? Em verdade
Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Vamos para o verso 28 do capítulo 5 de João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Agora, isso é futuro? Ou isso já se cumpriu? Vamos adiante. Capítulo 6 do Evangelho de João, verso 38 do Evangelho de João. Jesus aqui, ele próprio vai ensinar quando isso se cumpre. Quando isso se cumpre. 38, ele diz assim. 38 e 39 do Evangelho de João, capítulo 6. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo que ele desceu do céu. Ele não nasceu de Maria, não? Não. Ali foi apenas o corpo. Mas Jesus já existia antes da criação. Então ele desceu do céu. Isso aqui, irmão, pode conectar com Apocalipse 10. Porque João disse que viu um anjo forte descendo do céu. E o profeta disse que aquilo é Cristo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas eu ressuscitei no último dia. Mas eu ressuscito no último dia. Agora eu te pergunto, esse último dia está para frente ou já passou? Porque o profeta disse que os selos só podiam ser revelados quando as eras denominacionais e as eras da igreja acabassem. O último tempo, Apocalipse 10. E o anjo levantou a mão e jurou: o tempo não será mais. E quem foi esse anjo que fez isso? Foi o sétimo. Foi Cristo no sétimo anjo. Ele foi e jurou. E fez o juramento. Eu estou no parágrafo 84 da mensagem Almas Encarceradas hoje, que o profeta disse que foi o sétimo anjo que levantou a mão e jurou. É isso aí. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos, aquele que me deu, se perca, mas que eu ressuscito no último dia. Esse último dia, irmão, não está para frente, não. Está lá para 1963. Terminou, já passou. Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 54 da mensagem do Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Zoe. A palavra grega zoe, que significa a vida do próprio Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E agora? Esse último dia está para chegar ou já passou? E aí, meus pregadores da assim chamada abertura da palavra? Hein? E aí? Vamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. É uma escritura muito conhecida pelos pregadores da mensagem. O problema é que é mal entendida. Eles conhecem, mas entendem mal. Não tem um entendimento cabal da escritura. Aí você diz, não, o senhor tem? Não, eu não. Quem tem o sétimo anjo, que você seguir o sétimo anjo, você vai entender a escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 ao 17, diz assim: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, vinda, essa palavra vinda, no grego é parousia. Parousia. É uma palavra que é totalmente diferente para a presença. Presença, o aparecer, vem de epifania. Epifania, que é aparecer. Aparição é diferente da palavra parousia, para presença. Então, epifania é uma palavra grega, parousia é uma palavra grega que tem significado diferente. Epifania fala da aparição, e parousia fala da presença. E digo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro.
Quer dizer, os irmãos das eras, que faz parte da noiva de Cristo, eles já ressuscitaram e já foram arrebatados. Eles não vão ser, já aconteceu. Versos 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Verso 18. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Está no plural, palavra, porque são palavras que vêm dos mensageiros durante as eras, consolando os irmãos. Até o cumprimento cabal dessa escritura, que já se cumpriu. Os irmãos que fazem parte da noiva de Cristo, durante as 7 eras da igreja, já ressuscitaram e já foram arrebatados. Isso não é invenção minha, isso é ensinamento profético do 7º anjo. Vamos para a última escritura, Apocalipse capítulo 4, versos 2. Apocalipse capítulo 4, verso 2. O nosso tema, irmão, está baseado numa pergunta. O arrebatamento, você entende? Essa é a pergunta do nosso tema de hoje. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. De Apocalipse, olha aqui que diz as escrituras. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Na mensagem Porta nas Portas, o irmão Brana disse que essa escritura se cumpriu no tempo dele. Ele usa a expressão se cumpre hoje. Esse hoje foi no tempo do 7º anjo, não no nosso tempo. Nós estamos apenas sendo beneficiados por isso. Estamos herdando esses benefícios. Agora, Apocalipse 10. Agora eu peraí, irmão Jesus. Em Apocalipse 10 tem uma ressurreição? Tem, sim. Porque o Apocalipse 10, irmão, é um cumprimento cabal que a era terminou, que o tempo acabou. E o profeta de Deus, no parágrafo 148 ao 150 da mensagem, 152 por aí, 148 ao 152 da mensagem com a atração sobre a montanha, ele diz que o Apocalipse 10 já é um cumprimento e é história. Se cumpriu e virou história. Não vai se cumprir como os muitos estão pensando ainda. Já virou história. Leia a mensagem. Com a atração sobre a montanha, do parágrafo 148 ao 152. Ou então vá no meu canal, que eu tenho um vídeo sobre esse assunto aí. Apocalipse 10 é história. Vamos lá. Apocalipse 10, eu vou ler de 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu. Isso aqui, irmão, é a mesma coisa como a gente lê no Evangelho de João, capítulo 5, capítulo 6, verso 38. Jesus disse que desceu do céu para... Então é a mesma coisa. É a mesma escritura. E vi outro anjo, uma escritura paralela à outra. O que aconteceu lá na primeira vinda, acontece na segunda. O que acontece na primeira vinda, acontece na vida plena, na vida completa. Porque depois da vinda que aconteceu em 63, não vai existir mais vinda. Irmão Jailson, e a terceira vinda? Eu ainda vou trazer um assunto sobre isso, irmão. Eu ainda vou trazer um assunto detalhado sobre essas vindas. Mas vamos lá. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, grande voz. Aqui é a ressurreição. Porque toda vez que a Bíblia fala dessa grande voz, tem uma ressurreição. Mateus 27. E clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidos os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrever, mas uma voz do céu dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu. Quem é esse anjo? É Cristo. E jurou. Agora, quando ele levanta a mão e jura, ele está encarnado no 7º anjo. Leia a mensagem Almas Encarceradas Hoje, parágrafo 84, antiga tradução de Goiânia. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou
por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, e que não haverá mais demora. Aí, mas nos dias, olha aí, mas nos dias, a plenitude, a era da plenitude, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aí está, irmão. Todas essas escrituras que nós lemos, começando no Evangelho de João, capítulo 5, verso 25, João 5, 28, João capítulo 6, verso 38 ao 39, versículo 54, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 ao 17, Apocalipse 4, 2, Apocalipse 10, de 1 a 7, ou de 10 a... do versículo 1 ao 11 de Apocalipse 10, todas essas escrituras, irmão, se cumpriram de forma cabal. Elas não vão se cumprir, porque essas escrituras se cumpririam no último dia, no último tempo, quando o tempo se acabasse. E é isso que a maioria dos pastores da mensagem não consegue, especificamente esses pastores da assim chamada abertura da palavra. Não consegue ver isso na totalidade. Porque que eles conseguissem ver isso na totalidade, irmão? Eles iam entender qual é o tipo de aliança que nós temos hoje. Qual é o tipo de aliança que nós estamos sendo beneficiados hoje. Mas o que eles fazem? Por não entender, eles misturam a nova aliança com a aliança velha. Aí fica uma aliança misturada. Meu Jesus. Mas que eles entendessem, irmão, que nós estamos vivendo numa terceira aliança. O profeta William Marlon Branham, na mensagem Jeová Jireh, de 1962, ele explica que tem 3 alianças. E nós estamos vivendo nessa última aliança. Qual é a primeira aliança? A aliança de Adão. A segunda, a aliança de Noé. E a terceira, a aliança de Abraão. Agora, esse Abraão não é aquele Abraão. Não, de Gênesis 18, não. É o Abraão do dia, é o HM. Essa é a aliança que estamos vivendo hoje. E essa aliança é pura, não tem mistura, ela é original. O profeta disse que você tem que pegar tudo que passou nas outras eras, nas outras alianças e queimar no fogo. Mas a maioria dos pastores da mensagem, especificamente do chamado abertura da palavra, não ainda conseguiram entender isso. Porque quando o anjo forte desce, ele desce e traz sobre ele um arco-íris. Olha o que é que a Bíblia diz. E viu um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o arco da aliança. Uma nova aliança. E esse anjo forte que desce é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele desce e se materializa, se encarna no sétimo anjo. E o sétimo anjo levanta a mão e jura por aquele que criou todas as coisas que o tempo acabou. O tempo acabou. O tempo das eras acabou. A aliança nova, aquela aliança do novo acabou, encerrou tudo. Agora é uma nova. Olha aqui, Apocalipse capítulo 20. Olha aqui. Olha aqui. Apocalipse capítulo 21. Versículo 4 e 5 de Apocalipse 21. Olha o que é que a Bíblia diz. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Tudo novo. Nova aliança. Nova mensagem. Meu Deus, tudo novo. Oh, rapaz, que a maioria dos pregadores entendesse isso, tivesse essa compreensão. Mas, felizmente, a maioria dos pregadores só pensam nisso. Ó, grande parte dos pregadores só pensam nisso. Dinheiro, dinheiro, money, din-din. Porque aqui na Paraíba, din-din é
como vamos dizer assim, é um tipo de sorvete, né? Mas já para outra região, já para outros estados, din-din é dinheiro. É isso que muitos pensam, a maioria, grande parte. E para trazer isso para a igreja, o que é que eles fazem? Eles criam um movimento. Essa semana eu vi uma declaração de um pastor muito famoso da mensagem, falando que negócio de trovão, 700, isso é baboseira. Tudo. Tá vendo aí? Veja a condição desses homens. E não são pastores novos, não. São pastores antigos, pastores de dinossauro, com esses pensamentos. Aí abre a boca e diz, eu creio no profeta de Deus. Conversa fiada. Só crê naquilo que convém. Aquilo que convém a eles. Aí eles creem, mas aquilo que não convém, eles descartam. Tem uma ideia. Aí já estão. Tem pastor da mensagem dizendo que o irmão Branham errou e fez alguma declaração errada. Eu não estou aqui afirmando que o profeta, a sua palavra era errante, sabe? Ele não errava, ele errava sim, que ele era humano. E ele fez várias declarações disso. Mas tem pastor da mensagem que só acredita que aquilo que o irmão Branham está falando é de Deus, quando ele diz assim, e assim diz o Senhor. Aí tá certo. Mas que o profeta de Deus estiver trazendo um ensinamento, ele não citar essa expressão, e assim diz o Senhor, disse, não, isso aí é a ideia dele. Tá vendo aí, irmão? Veja até que ponto chega esses pastores da mensagem, especificamente desse chamado abertura da palavra. Aí o que eles fazem? Eles começam a criar dogma. Como o povo não lê Bíblia, o povo não se interessa para ler Bíblia, não se interessa para ler mensagem, então eles controlam. Aí esses pastores fraquinhos, me perdoe a expressão, esses pastores pequenos, fraquinhos, são dominados para eles. É o que eles fazem? Eles fazem a mesa da tábua redonda, né? Aí chamam os mosquiteiros, né? Eu não vou citar aqui o nome deles por questão de ética. Chamam os mosquiteiros para controlar esses pastores pequenininhos na mesa da tábua redonda. Oh, Deus. Eita, tá mais para Alibaba e seus 40. Você sabe. Mas vamos adiante. Então lemos aqui a escritura. Agora vamos ver, irmão, a declaração feita pelo profeta, onde ele mostra que os irmãos que faz parte da noiva durante as eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, eles já ressuscitaram e já foram arrebatados. Eles já. Vamos lá. Nós lemos as escrituras. Agora vamos para a mensagem profeta. Eu quero começar aqui com uma mensagem adoção. Eu acho que eu vou pregar aqui uma parte aqui, irmão, e deixar a outra parte que falar sobre os 3 pontos do arrebatamento para outro domingo, para a gente detalhar. Mas vamos ver que ideia para trazer tudo hoje eu trago, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a mensagem Mistério Predestinado de Sua Vontade, Adoção, parte 4. O irmão Branham pregou uma série de mensagens com esse tema adoção. Esse aqui é a parte 4, tradução de Goiânia. Parágrafo do dia, essa mensagem ele pegou no dia 22/5 de 1960. Parágrafo 33. Olha o que é que ele diz. Isso aqui é o profeta dizendo, irmão. Não é eu, irmão Jailson, que estou inventando. Ele está mostrando aqui, ó, parágrafo 33. Pegue as mensagens, irmão, e veja. O que eu estou falando está na mensagem. Não é invenção minha. Não é um arranjo teológico. Não. Agora, arranjo teológico é isso que estão fazendo aí. E tem muitos pastores comendo gato por lebre, engolindo gato por lebre. Achando que aquilo é mensagem, porque estão surgindo aí uma doutrina. E essa doutrina é muito antiga, irmão. Mas está chegando aqui no Brasil, que quando o profeta de Deus ensina sobre... Porque o irmão Branham, no livro do 7º selo, ele ensina sobre a língua desconhecida, né? Aí eles estão pregando aí que essa língua desconhecida é a língua do povo latino. É o povo que fala espanhol e português. E diz que Deus está tratando agora com esse tipo de gente. Mas isso é conversa, irmão. Onde o irmão Branham ensinou isso? Isso, eu vou falar isso. Porque eles já morreram, todos dois. José Candelário e William Souto Santiago que pregou isso. Primeiro foi José Candelário que pregou isso e depois ensinou para o seu discípulo, William Souto Santiago. E se espalhou para o mundo todo e agora estão trazendo isso para dentro do Brasil e muitos pastores da mensagem estão comendo isso, estão engolindo isso como gato por lebre. Como mensagem, mas não é mensagem. É uma mensagem híbrida.
Antes do arrebatamento vai ter um grande avivamento e vai... Vamos ver, olha o que é que o irmão Branham diz aqui. Olha o que é que o profeta diz aqui no parágrafo 33. Mensagem adoção, parte 4. Esta é a maneira que Deus está fazendo em sua igreja. Somos encaixados perfeitamente em um coração e um acordo. Agora, alguém diz, bem, os luteranos lá atrás não são nada. Não creia você nisso. Tá vendo aí? Olha o que é que o irmão Branham está dizendo. Não creia você nisso. Os luteranos virão na ressurreição exatamente como o resto virá na ressurreição. Batista, presbiteriano e todos os filhos de Deus virão naquela ressurreição. Essa é a razão pela qual as pessoas dizem, haverá um reavivamento? Haverá um reavivamento que varrerá e sairá daqui e salvará centenas de milhões de pentecostais? Todos eles se salvará e lá haverá um rápido. Aí o profeta diz, você está enganado. Ei, é o que estão pregando aqui no Brasil e alguns pastores da chamada abertura da palavra estão engolindo isso. Vai ter um revivamento, o irmão Branham está dizendo aqui, você está enganado. Esse negócio que vai ter um revivamento ainda para o futuro, o profeta está dizendo, você está enganado. Quer dizer, porque o último revivamento já acabou, irmão. O revivamento já passou, não vai ter mais poder. Não vai ter, porque o último poder, a Bíblia chama de águia. Isso já aconteceu. Hoje, estamos sendo beneficiados por esse poder, irmão. Todos eles se salvarão e lá haverá o rapto. Você está enganado. Naquele rapto haverá centenas de milhares. Isso é certo. Mas eles têm sido feitos em 6.000 anos de salvação também. 6.000 anos atrás. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo o que é que o irmão Branham está ensinando? Veja o que é que o profeta ensina e veja o que é que esses homens ensinam. Não é o contrário do que o profeta ensina. Todos eles se salvará e lá haverá um rapto. Você está enganado. Vocês, irmão, que esperam um revivamento ainda para o futuro, você está enganado. Naquele rapto haverá centenas de milhares. Isso é certo. Mas eles têm sido feitos em 6.000 anos de salvação. Também, 6.000 anos atrás. Quer dizer, o profeta coloca os eleitos das eras do Antigo Testamento e os eleitos que faz parte da noiva de Cristo do Novo Testamento, e diz que isso lá atrás, que haverá um rapto para eles. O homem anda na luz, quando a luz vem para ele, ele atravessa os pontos, quando ele chega a eles. Agora, se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão, mas se ele segue em frente. Olha aí, tá vendo aí? Que o irmão Branham está dizendo o quê? Que essas pessoas que creem no arrevivamento antes do arrebatamento, ele diz que vocês estão o quê? Enganados. Vocês estão enganados. Vocês estão falando, não é verdade. Mas pastores, gente boa, rapaz. Pastores bons, homens bons, sabe? Mas estão iludidos agora com esse tipo de ensinamento aí. E está dentro da mensagem. E são pastores da assim chamada abertura da palavra, Você está enganado. Naquele rapto haverá centenas de milhares. Isso é certo? Mas eles têm sido feitos em 6.000 anos de salvação também. 6.000 anos atrás. Então, o rapto virá para esses, durante as eras do Antigo Testamento eleito, e os do Novo Testamento, das eras da igreja. Eles já ressuscitaram e já foram arrebatados, os que fazem parte da noiva. Não é que são duas noivas, é uma noiva só, mas esses que fazem parte da noiva das eras da igreja já ressuscitaram e já foram no rapto. Vamos adiante. Vamos adiante com o profeta. Nós lemos a mensagem Adoção, parte 4, parágrafo 33. Agora vamos para a mensagem Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, do dia 31/12 de 1960. Apocalipse, capítulo 4, primeira parte.
parágrafo 125 de Apocalipse 4, primeira parte, do dia 31/12/1960. Parágrafo 125. Vamos ver o que é que o profeta diz. 125. Irmão, tá tudo na mensagem, irmão. Tá tudo na mensagem. Olha o que é que o profeta diz. E observe, João sendo tomado logo após a era da igreja. João sendo tomado logo, observe, João sendo tomado logo após a era da igreja. Era um tipo da igreja arrebatada, imediatamente depois que a era da igreja termina. Esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto. Mas muitos, irmãos, estão pegando isso aqui e estão jogando lá para frente. Por isso que eles estão aí à procura de movimento. Não, vai ter um avivamento, vai ter isso. Observe, João sendo tomado logo após a era da igreja é um tipo da igreja arrebatada. Imediatamente depois que a era da igreja termina, esta era da igreja de Laodiceia, então vem o rapto. A igreja sobe como João subiu para a presença de Deus. Isso simplesmente envolve minha alma. Ser tomado no rapto da igreja. Este lugar, o livro do Apocalipse, está escrito, veja, no final da era da igreja. Então, aqui está o irmão Branham mostrando que os santos, os irmãos que fazem parte da noiva de Cristo, já foram arrebatados e ressuscitados. Vamos lá. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Terceira parte, parágrafo 72. Terceira parte de Apocalipse, capítulo 4. Terceira parte. Eu acho, irmão, que não vai dar tempo nós pregar todo o assunto, mas vamos trazer só uma porção e deixar a segunda parte para domingo, que vai falar sobre os 3 pontos. Vamos lá. Parágrafo 72 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. 72. Olha aqui. Olha aqui. Olha a escritura. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Depois que a igreja partiu. Que igreja? Os irmãos que faz parte da noiva durante as eras. Partiu. Porque Apocalipse 4 já se cumpriu, mas isso não vai se cumprir. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois que a igreja partiu, então uma porta está aberta. Uma porta estava aberta. E passamos através de tudo isso. Descobrimos que Cristo era a porta. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro também era a mesma voz que ele ouviu no céu dizendo, suba aqui. João subiu. Isso representa a igreja indo no rapto. Meu Deus. E aí, irmãos? Isso é invenção minha? A primeira ressurreição já aconteceu ou ainda vai acontecer? Os irmãos que fazem parte da noiva de Cristo, lá das eras, já foram arrebatados ou não ainda vai ser arrebatados? Já foram, irmãos, já estão na 7ª dimensão, esperando por nós, o restante da noiva. Vamos adiante. Vamos com o profeta William Marlon Branham, o 7º anjo. Agora, vamos tomar a mensagem pergunta e resposta número 15. Vamos tomar agora a mensagem pergunta e resposta número 15. Vamos ver. Vamos tomar o profeta William Branham. Eu vou usar aqui a tradução de Goiânia. Essa mensagem ele pregou exatamente no dia 27 de maio de 1962. 27 de maio. Eu li uma mensagem, a mensagem Adoção é de 1960, Apocalipse 4, primeira parte é de 1960 e Apocalipse 4, terceira parte é de 1961 e agora a pergunta e resposta número 15 de 1962, do dia 27 de maio, parágrafo 139 ao 142. Olha o que é que o profeta diz. O profeta mostra isso aí. Agora o problema é que a maioria dos pastores pegam isso e jogam lá para o futuro. Não, irmão, isso já se cumpriu. Isso não vai se cumprir, isso já se cumpriu. Vamos lá. 139.
Olha aqui, pergunta e resposta número 15, 139 ao 142, o profeta William Marlon Branham diz: agora, tantas pessoas estão procurando por uma igreja. Agora, tantas pessoas estão procurando por uma igreja. Um grande grupo de pessoas para serem levadas junto, uma igreja, uma denominação, algum credo, alguma coisa para serem levada. Não é assim, não é assim. Não é assim de maneira nenhuma. Aí, tá vendo aí? Não é dessa maneira. Não é assim de maneira nenhuma. 140. O ajuntamento do povo, quando Deus reúne, o seu rebanho, ele pode tirar 2 de Jonesville, 2 de Indiana, 2 de Kentucky, 2 de Mississippi. E isso é exatamente o que ele disse. Não com essas próprias palavras, mas ele disse: haverá 2 no campo, isso é onde estiver o sol, e levarei um e deixarei um. Haverá 2 na cama, do outro lado da terra, será noite, e eu deixarei um e levarei um. Vê? 141. O ajuntamento do povo não seria unido para um grupo aqui. Será uma ressurreição. Olha, o ajuntamento do povo não será unindo para um grupo aqui. Será uma ressurreição universal e o rapto virá do mesmo modo. Agora, quando aconteceu isso? Isso aconteceu para quem? Porque ele disse: quando um adormecer nessa vigília, outro naquela vigília, outro assim sucessivamente até a 7ª vigília. Aqui está falando das 7 da igreja. Então, quando o noivo chegar, todos eles despertarão, cada um por todo o percurso de Gênesis até o final de Apocalipse. Quer dizer, 6.000 anos. Deus vem preparando os seus eleitos para ser arrebatado no final da era. Cada um deles se despertou. Isso é certo para se preparar para entrar. Então esses irmão, que faz parte da noiva de Cristo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, já ressuscitaram e já foram arrebatados. Eles estão na 7ª dimensão. Agora, falta só nós. Só nós. Verso 42, 142 da mensagem Apocalipse, pergunta e resposta número 15. Mensagem, pergunta e resposta número 15. Do dia 27 de maio de 62. Agora vê você? Ele mostra que todos os mortos se levantarão da sepultura na sua vinda. Agora, você, pastor da mensagem, assim, chamados da abertura da palavra, precisa saber que essa vinda aqui aconteceu só com o irmão Branham ou ainda vai acontecer conosco? É isso que eles precisam entender. Não, irmão, essa vinda não vai acontecer conosco. Já aconteceu com o 7º anjo. Então, os irmãos que fazem parte da noiva de Cristo durante as eras já foram arrebatados, já foram ressuscitados e arrebatados e já se encontra na 7ª dimensão. Agora vê você, ele mostra que todos os mortos se levantarão da sepultura na sua vinda. E essa vinda não está para frente, está para trás. Já se cumpriu, já aconteceu. O justo, a noiva, aqueles que dormem, que estão na sepultura, se levantarão na ressurreição. Então ele mostra que o povo está vivendo na terra. Será um aqui e outro ali. Não será mais um monte de pessoas reunidas em um grupinho. Pois haverá um no campo, ou 2 no campo. Eu tomarei um e deixarei um. Ali vem da igreja, onde estiver dia, o outro do outro lado da terra. Haverá 2 no campo. Eu levarei um e deixarei um. Isso é certo? Aí o irmão Branham faz a pergunta. Isso é certo? O problema, William Branham, é que os pastores ainda não sabem responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque eles não estão conectados completamente com a mensagem da hora. Mas vamos para o livro dos selos agora. Eu quero pegar apenas alguns parágrafos aqui do livro dos selos
pra gente... Eu acho que não vai dar pra gente trazer todo o assunto hoje. Eu acho que os 3 pontos sobre o arrebatamento a gente vai deixar pro próximo domingo. Mas vamos tentar aqui no livro dos selos. No livro dos selos é de 1963. Aqui é o livro, aqui é a base de toda a revelação. Para você entender as outras mensagens após os selos, você precisa entender esse livro aqui. Que se você não entender isso aqui, você não vai entender os outros que o irmão Branham está falando, não. Vai não. Esse é o problema. Vamos para a página 95 do livro dos selos. Página 95. Página 95 do livro dos selos. 95. Olha o profeta William Branham dizendo aqui. Página 95, parágrafo 247 ao 248. Olha o que ele diz aqui, ó. 247 diz assim: eles morrem. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui o profeta cita o versículo 54 do Evangelho de João, capítulo 6. Veja aqui no 248, ele diz: não importa se ele dormisse na primeira vigília. Não importa. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. Onde quer que ele adormeça, o que acontecerá? A trombeta de Deus soará, e aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem, e o último selo é aberto, e aquela última trombeta soará, e o Redentor sai para tomar sua posição redimida, sua igreja lavada pelo sangue. Isso agora, pastores da abertura da palavra, isso é futurista ou isso já se cumpriu? Porque diz assim, ó: a trombeta de Deus soará, e aquela última trombeta soará ao mesmo tempo que o último anjo. Quem foi o sétimo anjo? Quem foi o último anjo? Está entregando sua mensagem. E o último selo é aberto. Aquela trombeta soará e o Redentor sai para tomar sua possessão redimida, sua igreja lavada pelo sangue. Então isso, irmão, aconteceu quando o sétimo anjo estava entregando a sua mensagem. Que tipo de mensagem? A revelação do selo. O último selo é aberto. E Cristo ressuscita e arrebata os irmãos da noiva de Cristo durante as eras. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui. Página 96. Eu quero só ler isso aqui. Parágrafo 256. Do livro dos selos. 256. Estamos bem perto de terminar, irmão. Os mesmos que ficarem vivos para a sua vinda, não impedirá os que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 4, versos 16, que diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus. Muitos pastores da mensagem dizem que essa trombeta de Deus não tem nada a ver com a última trombeta. Mas o que o irmão Branham diz? Porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta. Quer dizer, a trombeta de Deus e a última trombeta é a mesma coisa. Quando o último selo for aberto e quando o sétimo anjo estiver entregando sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles e encontrar nos ares. Ele requer, ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Olha aí, olha aí. Por que os pastores da mensagem jogam isso lá para o futuro, que isso aconteceu no tempo do sétimo anjo? Porque a trombeta de Deus e a última trombeta é a mesma coisa. E durante que o sétimo selo é aberto, que é a vinda de Cristo, ele ressuscita todos os irmãos das eras da igreja que faz parte da noiva. Ressuscita e arrebata, e eles já estão na sétima dimensão. Muito bem. Estamos perto para terminar. Eu quero ler só a mensagem Shalom aqui. A mensagem Shalom, para a gente terminar essa nossa primeira parte. E eu vou deixar a outra parte para o próximo domingo. Mensagem Shalom do dia 19 de janeiro
de 1964, parágrafo 245, onde o profeta diz que Apocalipse 10 tem uma ressurreição. 245 da mensagem Shalom, tradução A Voz de Deus. Olha o que aqui o profeta diz, para a gente encerrar nossa palestra de hoje. E vamos deixar a segunda parte para o próximo domingo, que vai falar sobre os 3 pontos do arrebatamento. Mas lembre-se, se for até as sombras da morte, eu sou a ressurreição e a vida, e eu ressuscitarei. Aí o profeta para agora e diz assim: quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, Apocalipse capítulo 11. Você veja que Apocalipse capítulo 11 está conectado. Então, quando Jesus desce em Apocalipse 10, ele não desce apenas com o livro, ele desce também com a varinha. Quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, então o tempo já não será. Quando aquele anjo de Apocalipse 10, de Apocalipse, pôr um pé na terra e no mar, e um arco celeste sobre a sua cabeça, e jurou, o tempo não será, já não será. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará dentre os mortos, enquanto o resto deles permanecerão ali e você entrará. Oh, glória a Deus. Aqui está, irmão. Dentro de Apocalipse 10 tem uma ressurreição, tanto para os irmãos que viveram durante as eras, como para nós numa esfera espiritual. Irmão, que Deus nos ajude. No próximo domingo, vamos trazer a segunda parte desse tema. O arrebatamento. Você entende? No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos trazer a segunda parte que vai falar sobre os 3 pontos do arrebatamento que a gente precisa entender, porque a maioria dos pastores da mensagem, especialmente a abertura da palavra, não estão pregando como o profeta pregou sobre o arrebatamento. Então, que Deus abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. É o que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor. Deus abençoe e até o próximo. E se Deus permitir, quarta-feira nós estamos de volta. E no próximo domingo, de hoje a hoje, nós estamos trazendo a segunda parte desse assunto. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.